História Legal, do regional para o universal, do sul aqui do Brasil, para o norte do planeta, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então nós estamos aqui com mais um episódio da websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra. Então, com o terceiro e último episódio do Casa Blanca, aquela casa na rua Santos Dumont 299, no bairro Santa Terezinha, que surgiu na década de 40. Esse imóvel ele foi construído em terreno de um loteamento de onde se originou o bairro Santa Terezinha, que foi então aproximadamente em 1940 que foi loteado. A casa foi construída no ano de 1944, obedecendo o estilo arquitetônico ecletismo. Muito bem, muito já falamos sobre o ecletismo. O que nós vamos trazer hoje aqui para vocês é a entrevista com a família proprietária desse imóvel. É uma entrevista, sem dúvida nenhuma, muito interessante e que eu espero que Vacaria acolha, com o carinho que se deve acolher uma família. Então, com certeza, eles trazem no depoimento deles lembranças, muitas lembranças singelas e muito interessantes aqui desse imóvel lindíssimo que apresentamos para vocês em estilo arquitetônico austríaco com espanhol, A tendência é uma mistura de estilos, Os arcos espanhóis, Como diria Gaudí, 2 pontos. A melhor forma de se unir 2 pontos é através de um arco. A melhor forma de unirmos uma família é laçando em um arco para contar essa belíssima história desse imóvel para vocês. Então vamos para um cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura HL História Legal. O desenvolvimento econômico do município. Maria Aparecida Cardoso Meyer, escritora. Bom Jesus. Acontecimentos da década de 1940. Nós trazemos aqui para vocês o que está acontecendo aqui nos Campos de Cima da Serra no ano de 1940, na década de 1940 a 1950. É um texto do livro Raízes, que foi escrito pela autora Maria Aparecida Cardoso Meyer, escritora. Bom Jesus, Rio Grande do Sul. A página 110 do livro Raízes. Desde o início do povoamento, a principal atividade do município foi a criação do gado. Havia pequenas lavouras que produziam apenas para as necessidades das próprias fazendas. A pecuária foi a atividade predominante até o ano de 1940. No período de 1940 a 1950, lembrando que também a era Vargas, instalaram-se no município de Vacaria mais de uma centena de serrarias. Iniciou-se então a exploração da madeira, através da derrubada do pinheiro araucária, com a devastação desordenada da floresta natural. Vacaria teve a sua primeira atividade empresarial. Então, infelizmente, houve uma devastação,
Me desculpem os críticos ao meio ambiente, às políticas ambientais, mas a realidade é que nos campos de cima da serra foi praticamente extinto o pinheiro araucária. Tem poucas espécimes dessa vegetação nativa aqui da terra. Então, o que é uma pena. E nós comprovamos, então, essa casa foi construída em 1944, né? O que estamos descrevendo é o cenário de 40 a 50, né? E que predomina a exploração da araucária, que vem a ser, então, a madeira do pinheiro, né? Essa casa, muito dela, com certeza, muitos acabamentos da casa, ela é de alvenaria, mas muitos acabamentos foram feitos com madeira de pinheiro, né? Então, nós trazemos esse cenário para vocês. No ano de 1950 foi instalado o batalhão rodoviário para fazer o asfaltamento da antiga BR-2, BR-116. Posteriormente instalou-se o batalhão ferroviário para a construção da estrada de ferro, do tronco principal sul. Então aqui, a partir dos anos 50, essa casa já vai ter 6 anos, eles estão construindo as estradas, né? A estrada de rodagem BR-116 e também a estrada de ferro, né? Por onde, até os dias atuais, corre o trem, né? Levando diversos produtos, né? Para diversos lugares com a finalidade de distribuição desse produto, inclusive exportação, né? Muito bem. Então, instalou-se o batalhão ferroviário para a construção da estrada de ferro do tronco principal sul. É muito importante esse tronco para nós. Nesta época, gerou um bom crescimento econômico para o município e um ótimo mercado de trabalho, absorvendo a mão de obra de mais de 1.000 trabalhadores civis, fora os militares, fazendo circular um bom dinheiro no comércio. Além desses fatores que muito contribuíram para o desenvolvimento do município, tínhamos a BR-116 como a única saída do estado. Vacaria era conhecida como a porteira do Rio Grande, ainda é, né? Por possuir o principal entroncamento do Rio Grande do Sul. Muito bem, muito bom esse texto aqui, a gente não vai lá ler todo, mas o que interessa é esse trecho para nós. Em que cenário estamos vivendo quando é construída essa casa? É um cenário de exploração do pinheiro araucária. Então, muitos dos materiais utilizados, como aquela escada misteriosa que desce para o porão, né, feito em pedra moura, que são os alicerces da casa. Então, a pedra moura é retirada das pedreiras aqui da cidade. A madeira também é retirada aqui dos pinheiros araucários que existem na cidade, existem muitas serrarias, é abundante o material, por isso é utilizado, né? O que eu queria deixar um recadinho simples, assim, bem humilde para vocês, com toda a humildade do mundo, né? Nós temos muitos exemplos da devastação ambiental, muitos. Nós não somos contra os produtores rurais, não somos, eu não sou, eu sou muito consciente. Se não houver produção rural, não há alimentos, tem que ter produção rural. Mas nós temos que ter um certo equilíbrio na exploração. Se o pinheiro araucária, ao mesmo tempo que tivesse sendo extraído, tivesse sido plantado, hoje nós teríamos uma mata nativa tanto quanto ou maior do que aquela época. Hoje nós temos aí um pinheiro com pouquíssimas, são raras árvores que vemos na paisagem, que outrora denominou o nome Vacaria dos Pinhais. Vacaria dos Pinhais, né? Por onde nasciam pinheiros araucárias, com esse maravilhoso fruto que é o pinhão
e que a gralha azul, né, vamos lembrar que quem plantou esses pinheiros que foram extraídos foram as gralhas azuis. Nós, seres humanos, poderíamos fazer o papel das gralhas azuis e voltarmos a plantar esse pinheiro, que é uma planta nativa aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, talvez a legislação ambiental esteja um pouco, digamos assim, exagerada. Talvez ela esteja exagerada. Talvez deva ser repensada. Talvez deva ser repensada. Mas não pode ser abolida a lei do meio ambiente. Por quê? Porque nós já temos exemplos. Nós temos exemplos do nosso passado, de plantas nativas, de várias plantas nativas que foram extintas. Não só aqui no Rio Grande do Sul, nem só nos campos de cima da serra, mas no planeta todo. Nós temos uma África. Olha aqui, vamos puxar aqui a África, né? Nós temos uma África aqui, ó, que outrora era uma floresta maior do que a Amazônia, que não abrange só o território brasileiro, mas uma parte da América Latina, tá? A África era bem maior, bem maior. E ela foi devastada, devastada, devastada. Temos muitos desertos na África. Nós temos um baita exemplo. Então, assim, vamos criticar a lei ambiental, mas vamos ser razoáveis. Vamos ser razoáveis. Nós precisamos sim da floresta amazônica. Pode não considerar como o pulmão do mundo, pode dizer que o oceano produz muito mais oxigênio do que a floresta, mas nós não podemos viver sem árvores. A própria extinção do ser humano está em jogo se nós não preservarmos o meio ambiente. Haja visto o excesso de queimadas, né? Porque você ir lá fazer uma queima de campo bem simples, para manutenção, para plantar, fazer uma cultura lá, como foi o caso quando foi encontrada a santa aqui nos campos em cima da serra, que o campeiro fez, queimou lá o campo e encontrou a santa. Era uma pequena área para o plantio, para sustento da sua família. Agora, olha a proporção das queimadas da Amazônia. Olha a proporção, é muito maior. E outra coisa, o egoísmo, a vontade assim gananciosa do ser humano, somente de ter, é o que está acabando com o nosso planeta. É o ter, é aquela ambição, eu tenho que ter mais, eu tenho, sabe? Isso está acabando com o nosso planetinha. Nós precisamos reduzir esse nosso ter e aumentar o nosso ser. E como é que a gente faz isso? Melhorando a educação e não destruindo a educação. Assistam a nossa websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Estamos passando os episódios da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico, a primeira escola em tempo integral aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, e que pretende fazer uma excelente educação para digamos, os pré-adolescentes e adolescentes, né, que estão no ensino médio. Então, deixo aí essa palavrinha de reflexão com toda humildade, né? Tenho pouco conhecimento de agricultura, e de criação de gado, mas com toda humildade, deixo aí para vocês, pensem no conceito agrofloresta. Pensem nesse conceito. Peçam para rever essa legislação ecológica. Mas
da legislação do meio ambiente, ambiental. Mas não queiram destruí-la. O ser humano precisa ter limites. E se nós deixarmos o ser humano sem limites, ele vai devorar tudo que tem aqui, ó, ele vai devorar. Nós temos grandes exemplos disso. O ser humano, ele é um predador. Não tenham dúvida, vocês sabem, nós somos predadores. Nós precisamos de limites e por isso existem as leis. E devemos segui-lo, né? E se uma coisa está exagerada, vamos usar os mecanismos, né, que devem ter numa sociedade para não virar um bando de selvagem, né? Não é pegar em armas e vamos ao diálogo. A nossa melhor ferramenta é o diálogo. É o diálogo. Não é todo mundo se matar. Deixar a terra devastada e exterminar o ser humano. O diálogo é isso que eu estou fazendo com vocês, o diálogo, né? Vai salvar o planetinha, que é o que nós queremos. Então, um grande abraço a vocês, né? Esse coraçãozinho aqui pelo planeta, né? Um grande abraço a todos vocês e vamos usar realmente a cabeça, né? Que tipo de planeta nós queremos para os nossos filhos? E fiquem com essa entrevista maravilhosa de uma família, né? Que permitiu que eu adentrasse os espaços de onde foi o lar dessa família. Uma casa maravilhosa, onde foi o lar de uma imensa família. Um abraço a todos vocês. Casa Blanca. No YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Episódio 3. Casa Blanca. Sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Casa Blanca, 1944. A realização de um sonho. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. O canal que é comprometido com a verdade. Essa história de uma casa, a história de uma casa nunca é a história de meras paredes e arquitetura, e sim é a história dos sujeitos da história que viveram nessa casa. Com vocês, o episódio número 3, contando a história da família que quis realizar um sonho, o sonho de comprar a casa ao lado daquelas que eles moravam. Então, com vocês, a realização de um sonho. Casa Blanca, 1944. Sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra.
Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Família Borges Ferreira. Casal. Jaime Ferreira Miquelin. 23 de setembro de 1939 a 8 de abril de 2020. Isuma Borges Ferreira. 29 de setembro de 1945, 6 de outubro de 2005. Então, nós queremos aqui chamar atenção para esse belo casal que formou uma belíssima família e que veio construindo a sua história a partir de São Pedro, Coxilha Grande, sexto distrito de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, após transferiu-se para a cidade, mantendo a fazenda Ronda, lá em São Pedro, continuaram com a atividade, mas vieram para a cidade para os seus filhos estudarem, né? A mãe veio com os filhos. Então, o senhor Jaime Ferreira Miquelin, né, in memoriam, nasceu em 23 de setembro de 1939 e faleceu em 8 de abril de 2020. Queremos deixar aqui a nossa belíssima homenagem com o registro da história de um imóvel que foi a realização de um sonho da sua esposa, Zuma Borges Ferreira, nascida em 29 de setembro de 1945. Percebam que a casa que Zuma sonhava ter foi construída um ano antes dela vir a nascer. Em 1944, a casa estava sendo construída. Logo após, a Zuma estava sendo gerada na barriga de sua mãe. Depois ela veio com os filhos morar na cidade, na Santos Dumont, né, na década de 70, na casa ao lado da Santos Dumont 299, que é onde está hoje o Casa Blanca. Ao morar naquela casa que foi adquirida de Nerímio Pereira de Almeida, coincidentemente meu tio, e onde eu passava férias. Essa família comprou a casa de propriedade do meu tio Nerímio Pereira de Almeida, onde eu passava férias quando era criança. Tudo uma coincidência, mas a história aqui nos Campos de Cima da Serra está intimamente ligada entre as famílias que construíram essa cidade. Muito bem. O casal James Uma moraram na década de 70, 80, 90 até 1999 nessa casa da Rua Santos Dumont, ao lado do número 299. Mas a Zuma sempre olhava para aquela casa e tinha um sonho de um dia adquiri-la. Então, em 99, o senhor Jaime conseguiu realizar o sonho da esposa comprando essa casa, onde eles passariam os seus últimos anos. Os seus últimos anos com os seus 5 netos, né? Que vinham visitá-los periodicamente. Então, fica a nossa homenagem em memória a Zuma Borges Ferreira, nascida em 29 de setembro de 1945 e falecida em 6 de outubro de 2005. Ela ficou 6 anos nessa casa que era o sonho de sua vida e soube usufruir cada momento da energia dessa casa, da energia boa dessa casa iluminada, onde hoje a gente se sente tão bem ao entrar e curtir um saboroso café colonial ou uma comidinha no almoço, né? O Casa Blanca, que serva aí a atmosfera de felicidade da realização desse sonho desse casal, onde também nós percebemos o grande amor, né, que existia entre eles, a paciência dela de não exigir aquilo que ele não poderia dar, né? E ele sabedouro dar
do sonho da sua esposa no momento que apareceu a oportunidade e que ele conseguiu fazer o negócio em menos de 24 horas. Eles fecharam o negócio, venderam a casa onde viviam e compraram a casa ao lado. Reformaram e foram viver nela. E foram felizes para sempre, até os últimos dias de Zuma e os últimos dias de Jamie, que ainda usufruiu da casa até 2020, com os seus netos, com os seus filhos, que foram proporcionados pela parceria da Zuma. Uma guerreira, né? A Zuma é uma guerreira. Fique com o depoimento desses 4 filhos falando sobre esse casal. Olha, é fantástica a maneira como eles se referem, o respeito, o carinho, a consideração, e eles continuam, né, mantendo a fazenda antiga, né, em São Pedro, na Coxilha Grande, no sexto distrito de Vacaria, Rio Grande do Sul, hoje sob o nome Dom Ferreira. Sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Família Borges Ferreira, casal Jaime Ferreira Miquelin, 23 de setembro de 1939 a 8 de abril de 2020. Izuma Borges Ferreira, 29 de setembro de 1945 a 6 de outubro de 2005. Filhos: José Heraldo Borges Ferreira, 60 anos. Robinalva Ferreira, 58 anos. Gisele Borges Ferreira Nunes, 52 anos. Karina Borges Ferreira, 44 anos. Netos: Lucas e Eduarda. Vitor Elias, André e Henrique. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Entrevistados, família Borges Ferreira. Então, aí estão os 4 irmãos, o mais velho José Heraldo, a Robinalva, a Gisele e a mais nova, a Karina. Então, esses 4 irmãos formam uma família muito unida, continuam trabalhando na fazenda, eles ainda administram a fazenda. O José Heraldo é agropecuarista, o nome da fazenda é Dom Ferreira, onde eles seguem o legado dos pais. As 3 irmãs moram em Criciúma e, mesmo à distância, o auxiliam, né, na administração da fazenda. Sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Entrevista com José Heraldo Borges Ferreira, 60 anos, natural de São Pedro, Coxilha Grande, sexto distrito de Vacaria, Rio Grande do Sul, na fazenda da Ronda, de propriedade dos pais, onde estudou até o 4º ano na Escola Municipal Florindo Caon. Casado, tem 2 filhos, Lucas e Eduarda. Agropecuarista na fazenda Dom Ferreira. Cursou Engenharia Agrimensura, Unesc, Criciúma, Santa Catarina. Sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Robinalva Ferreira, segunda filha do casal Ferreira, 58 anos. Nascida em 28 de setembro de 1966, em São Pedro, Coxilha Grande, sexto distrito de Vacaria, onde estudou até o 4º ano na Escola Municipal Florindo Caon. Concluiu o ensino fundamental no Colégio São José, em Vacaria, e o ensino médio no Colégio Estadual José Fernandes de Oliveira. Iniciou a formação profissional em Educação Física na UX Caxias do Sul e concluiu na FUCRI, Unesc, Criciúma. Vive em Criciúma com seu filho Vitor Elias Ferreira Carrilho, nascido em 23 de setembro de 1998, no mesmo dia que seu avô Jaime. Cursou especialização em voleibol, mestrado em educação, Unesc, e doutorado em educação, PUC-RS. Intercalar sanduíche na Universidade de Lisboa, Portugal.
Atuou como professora de educação física por 12 anos nas escolas estaduais e particulares, além de ocupar vários cargos de gestão. Trabalhou na SR Mampituba como coordenadora de esportes e há 27 anos é professora na universidade na Unesc, onde também foi gestora por muitos anos. Atua como voluntária em instituições, na igreja e mulher da agropecuária. Na Fazenda Dom Ferreira, juntamente às irmãs e ao irmão, seguem o legado do pai e da mãe. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Entrevista com Gisele Borges Ferreira Nunes, 52 anos. Nascida em Vacaria, 15 de outubro de 1982. Casada, professora de Educação Física, especialista em Educação Física Escolar. Estudou no Colégio São José e Instituto Estadual Irmão Getúlio. Cursou a faculdade na Unesc, em Criciúma, Santa Catarina. Reside em Criciúma, onde vive com seu marido Wilson A. Nunes e seus 2 filhos, André Ferreira Nunes, 20 anos, Henrique Ferreira Nunes, 16 anos. Sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Entrevista com Karina Borges Ferreira, 44 anos, solteira, nascida em Vacaria aos 27 de março de 1980. Estudou no Colégio São José e no Colégio São Francisco. Após, graduou-se em fisioterapia. Especializou-se em dermatofuncional. Fez mestrado e doutorado em ciências da saúde. Atualmente proprietária da clínica Espaço Elevare, idealizadora da plataforma online de estudos matriz, apaixonada pelo aprendizado constante, pela dinâmica da vida e pelo autoconhecimento. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Estamos aqui, então, para mais um episódio do Casa Blanca, na websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra. Então, pessoal, podemos iniciar a entrevista. Pode se identificar, senhor José Heraldo. José Heraldo Borges Ferreira. O senhor é o irmão mais velho? Eu sou o que puxou a frente de todos. Primogênito. E o que o senhor sentiu assim ao entrar nessa casa aqui? Qual foi a primeira vez? Qual a sua impressão? Viu esse móvel lindíssimo aqui, né? O que o senhor sentiu assim? O que o senhor pensou? Com certeza. A casa, ela transmite uma situação diferente das demais, até pela forma como ela foi construída, né? E a energia que a gente sente no local, a gente sempre vive pela energia positiva, né? Que transmita algo de bom e que possa usufruir alegrias, reuniões, né? Famílias, amigos, nesse convívio da casa. Eu acho que esse foi um dos princípios que, quando a mãe viu essa casa, sempre olhava por esse aspecto de uma casa ampla, onde poderia acolher pessoas. Ah, que legal. E o seu nome qual é? Sou Robinalva, tem um nome assim lindo, diferente, que a minha avó colocou para ninguém ter igual. Como eu sou a primeira neta, né, da família materna, então a minha avó escolheu esse nome, né, sou a segunda filha, né, de 4 irmãos, e a gente morava na casa ao lado, né, e a mãe sempre olhava para esta casa e achava muito linda, como meu irmão falou. Então, ela sempre gostaria de morar nesta casa. E aí, então, no ano de 99, né, foi adquirida essa casa, onde a gente conviveu muito, né? Claro, eu já morava fora há 15 anos, mas o meu filho aproveitou muito, veio muitas férias para cá, né? Ele tinha 1 ano e pouquinho, ele ficava de férias aqui com a mãe, sozinho, né? Tinha 1 ano e 4 meses. Sim. Ficava aqui, passeava, né? Enfim. O meu pai tinha uma D20, e essa D20 ele não conhecia, né? Porque era um carro grande, a gente sempre morou em apartamento, e ele vir para cá era uma diversão, porque além da casa ampla, né? Corredor, espaço para brincar. Então aqui nós estamos na parte externa, mostrando
a casa onde está instalado Casa Blanca, mostrando a parte externa então da casa, verificando seu estilo. Aqui dá para ir para frente. Mas aqui eles pintaram de preto com as aberturas, né? Lá é bem espaçosa a casa, né? Aqui onde tem a lareira, ó, a parte externa onde tem a lareira. E toda trabalhada, né, que isso aqui deve pertencer a algum estilo de arquitetura, né? Eles fazem esses desenhos, né, nas paredes. Essas ondinhas que eles faziam, né? Floreiras, e os arcos também, né? A fachada, a área, né, tem um arco na fachada. Bem interessante. É bem parecida com aquela da Praça da Bandeira, né, que é o parquinho. Lindíssima essa casa. Bem espaçosa. Pé direito bem alto. Pé direito tem a ver com a altura da casa, né? Então é bem alto. Essa árvore, tu sabe o que que é? Grande, né? Ela deve ter muitos anos, né? Talvez uma bromélia, mas gigantesca. Não? Ela tem um estilo de cactus. Será que o cactus parece que é uma vez por ano que ele floresce? Dura 24 horas só. Esse é o cactus. Dura 24 horas a flor. Belíssima flor. Então, muito linda mesmo. Belíssima casa. Lindo jardim. Mas é o tempo, né, que teve, assim, muita chuva, né? Então, plantas aqui lindíssimas. A mãe, né, era um xodó do neto, né, que morava longe, então davam todo carinho e amor, né, possível, e ele adorava vir pra cá. Quando a gente ia embora daqui, a gente vinha muito, né, quase todo mês, mas aí nas férias ele ficava aqui. Quando a gente ia embora, chorava a mãe, chorava eu, chorava todo mundo, porque ele não queria ir embora e a gente também não queria ir, mas ele tinha que entender que a gente tinha que retornar. Então foi uma casa que deu muitas alegrias para nossa família, a gente só tem... E que ano vocês chegaram na casa ao lado? Vocês lembram assim? Vocês vieram pequenos? No primeiro ano, quando eu entrei no primeiro ano de escola, agora eu tinha 7 anos.
puxar a memória, vamos lembrar, mas eu não mencionar a data, mas foi um bom tempo ali. Porque essa casa foi comprada do senhor Irinho Almeida. Década de 70, será? Década de 70, por ali. Década de 70. E eu, na verdade, naquele período eu morava com o nosso avô materno, o senhor José Moraes Martins, a dona Sebastiana. Morei 7 anos com eles. Depois a Rominaldo também veio morar junto com o avô. Nós estudávamos, né, morávamos em São Pedro, a Sexto Distrito de Vacaria. E como o pai tinha adquirido a casa, ele cedeu um período dessa casa para o nosso tio Roberto, que tinha recém-casado, na época. Ele residiu 1 ano lá na casa. E aí, após esse período, nós estudando ali, a mãe veio residir em Vacaria, porque nós dois já estávamos, né, estudando. Já Então vocês são natural de onde mesmo? Eu sou natural de São Pedro. E a Rubinalva? Pedro, Coxilha Grande. E a... Vacaria. Agora tu pode se identificar, então. Agora tu pode se identificar. Tu nasceu em Vacaria, no hospital, e eles já moravam na cidade ou não? Então, eu morei 6 anos na Fazenda da Ronda. Meu nome é Gisele, né? Gisele Ferreira. Eu morei até os 6 anos na Fazenda da Ronda, que era a fazenda dos nossos pais. E depois, quando eu fui cursar o primeiro aninho, né? Começar a minha vida escolar, aí eles adquiriram essa casa ao lado, né? Então, fazem 45 anos isso, né? Que a gente veio morar ali. Faz um tempinho, né? Tem história. E o que tu achou dessa casa aqui, assim, quando tu olhava, dali tu olhava, né? Meu quarto era aqui do lado, né? Sim. E a gente olhava pra cá, a casa era muito fechada, era uma casa assim que a gente não tinha muito acesso, a gente não visitava com frequência, né? Como vizinhos. Mas quando a mãe falou que tinha vontade de comprar essa casa, eu disse, será, mãe? Mas será? E depois eles adquiriram, né? Fizeram toda a reforma e a felicidade da mãe era tamanha, assim, que é indescritível. A felicidade que ela sentiu de poder organizar a casa do jeito que ela gostava, de pintar, né? E depois de muitos anos, claro, a gente conviveu aqui, né? Meus filhos cresceram aqui nessa casa, apesar de não terem conhecido a minha mãe, né? Meus filhos não... São quantos netos no total, assim, que eles teriam, o casal? Um casal de filhos meu, eu sou o mais velho, né? Neto mais velho. Eu fui, sou o neto mais velho e ele foi o bisneto mais velho. Do lado da materna, né? Sim. Aí tem o Lucas e o Eduardo. Eu tenho o Vitor. Eu tenho o André e o Henrique. E você, a Karina? Pode se apresentar, Karina. Eu fico assim quietinha, né? Porque caçula tem que esperar a sua vez. Então, você é a caçula, agora eu descobri, eu sabia ainda. Então, eu sou Karina Ferreira. Eu acho que, para responder inicialmente a primeira pergunta, essa casa, ela traz pra gente a possibilidade de realização de sonhos, né? A nossa mãe sempre nos ensinou muito, inclusive ela tinha por hábito já escrever os sonhos, os desejos, as vontades, as metas, né? Então, com ela a gente aprendeu também a desenhar metas e colocar no papel. Coisa que anos mais tarde, refinando, estudando um pouco mais, a gente aprende em outros âmbitos que é um formato, né? De você conspirar e trabalhar com o universo para você retribuir, você Deus. Então ela fazia muito isso, por vezes colocava atrás da porta, como a gente aprende aí nos cursos atualmente, então a gente já viu que lá atrás ela fazia. Então realmente foi uma mulher muito à frente, né, do tempo dela. Sim. E eu penso que trazer para esse documentário a possibilidade de realização de sonhos, né, porque ela vinha, né, do interior, então, né, os meus irmãos nasceram lá no interior, vieram, né, de uma família de agricultores, né, de pecuaristas. E quando chegou na cidade, moravam, né, numa casa, que era essa casa ao lado, e ela sempre olhava e sonhava, de certa forma, pela história, pela arquitetura, e por algum período esse sonho era um pouco distante da realidade. Até que chegou um momento que deu certo, né? Então conseguiram os dois, enquanto casal, adquirir essa casa. Estamos aqui então no Casa Blanca para registrar essa belíssima arquitetura, né? Mostrando aqui a parte superior aqui da sala, onde mostra, é bem diferenciado esse teto aqui, porque ele dá suporte ao sótão que existe na casa. Antigamente se faziam as casas em 2 andares, né?
alvenaria com pedras. E aqui um belíssimo quadro, né, que está acima da lareira, muito bonito. Aqui, como falamos das portas, que são todas trabalhadas, né, estamos mostrando aqui o estilo da porta, né? É uma porta totalmente trabalhada. Eu acredito que é um entalhe na madeira e depois a madeira pintada. Naquele tempo que tinha uma portinha ali, é só com vidro fixo, mas aquele tempo tinha uma portinha na porta da frente que permitia ver quem estava chegando. Agora, de um outro ângulo aqui, prateleira aqui, ó, fixo acima, muito bonito. Uma adega de vinhos aqui, né? E depois nós veremos a adega de vinhos lá embaixo. É diferente. A porta aqui central em arco, também entalhada em madeira, realmente belíssima a arquitetura da casa. Aqui a porta está aberta, ó, em estilo antigo, ó, quando a porta não era de correr, era uma porta aberta com duas folhas. Olha ali. Porta da frente, diferenciada também essa porta. Aqui é outro ambiente, né? Uma sala com uma mesa grande. E aqui ele fez um cantinho todo com plantas maravilhosas, essas plantas. Uma mesa antiga em estilo colonial. E temos aqui também um lustre bem interessante, ó. Bem interessante esse lustre. E as janelas, aquela que tem duas janelas nos cantos da casa, se usava muito antigamente, inclusive nas casas de madeira. E essa é uma casa de alvenaria também, com essas duas janelas no canto da casa. Bem interessante. Uma janela maravilhosa, espaçosa. Lá fora a gente vê, tem plantas, né, muito bem organizadas ali para a época da flora, Outro lustre interessante, a porta. Bem interessante essa porta. Vou mostrar o padrão dela. Todas as portas dessa casa, todas as portas internas e externas são desse padrão. Uma madeira que eu não identifiquei, não sei se é jacarandá ou alguma coisa assim, né? Mas é uma madeira nobre, né? Para a sala principal, uma lareira.
todas são naquele padrão, ó. Madeira de lei, entalhada, passado um produto, na verdade não é tinta. Eu acredito que seja um verniz escuro. Ali tem uma janela, ó, um bandor em estilo bem tradicional, de crochê, em linha crua, né? E pintado com uvas. Maravilhoso. E fica pra gente também o relato, né, de que os sonhos podem ser realizados se a gente tiver fé e tiver caminhando em direção a eles. Então, eu sou a mais nova, cheguei bem depois, né, ver que a nossa diferença ela é expressiva. Sim, mais de 10 anos. A diferença de idade é expressiva, sim, porque são 16 anos praticamente. 60, vamos dizer quantos anos ela tem. 44. Então é uma Eles não querem revelar a idade, né? As moças não querem mas se revelar tá a idade. 44 pra mim, pra eles um pouquinho. Sim. Mas enfim, é uma diferença expressiva, mas é uma diferença que ao longo dos anos ela se acolhe, né? Mas eu quero dizer com isso que eu vim muito depois, né? Então já tinha passado talvez essa fase um pouco mais árdua, né, de conquistas, de trabalho, tanto que quando eu nasci já estava aqui, a Gisele já tinha nascido em Vacaria, eu nasci em Vacaria também, e pude também viver bastante aqui nessa casa também, né. Nós três já morávamos em Criciúma, né, quando o pai e a mãe adquiriram essa casa, né. Então a gente vinha mais passar final de semana, passar as férias, né. Claro, todo mês a gente vinha visitá-los e tal. Mas a gente não chegou a morar. O Heraldo já morou aqui, né, por mais tempo, né? O senhor morou quantos anos aqui? Na verdade, assim, como nós estávamos conversando a respeito que as meninas colocaram na casa, a mãe sempre olhou com bons olhos do pai. E aí eu falei, um certo dia, eles se encontraram com a Neiva, que era a antiga proprietária da casa, e ela morava na fronteira, né, não residia em Vacaria, e eles conversaram no fundo do lote. A Neiva era Batalha. Neiva Batalha. Que então antes era dos Batalha, mas que não foram os que construíram, né? Foi os segundos proprietários, então. E os pais de vocês foram o terceiro proprietário. E eles entraram em contato e foi uma situação assim bem interessante, porque eu já morava em Vacaria, como nós falaram, também resisti em Criciúma, fui o primeiro, fui para lá, fiz engenharia, depois eu retornei. E meu pai me ligou à noite. Foi uma situação assim bem interessante, porque eu acho que tem certas coisas que tem a ironia do destino, né? E ele me chamou para vir ali, eu vim à noite, eu e minha esposa, Márcia, viemos ali, e aí o pai comentou, ó, eu falei bem desse jeito, nas suas palavras, dizendo assim, olha, eu falei com a Neiva ali, no lote, tal, na casa, veio ali, nós estávamos tomando um chimarrão, e ela me ofereceu a casa, a casa está vendo que ela quer transferir os bens dela lá onde ela reside. E aí o meu pai disse assim, tua mãe, falei para ela, disse, você que sabe, se você acha que dá para a gente tentar um negócio, investir ali, tudo bem. Então foi uma situação assim bem interessante, porque dentro de 24 horas foi feito o negócio. Então tem coisas que a gente... É aquilo que a Karina estava dizendo, né? Que a tua mãe estava realizando um sonho, né? Ela nunca imaginava que isso ia acontecer. De repente, assim, não é para ser, né? Ela plantava esses sonhos, né? E aí a casa por dentro, ela tinha formatos que a gente disse assim, foi até uma falha nossa da época, de não ter registrado como ela era o interno dela. Por toda essa estrutura, essa arquitetura que ela demonstra ter aí, né? Então ela tinha uma pintura diferente, num certo, talvez de 80 centímetros, 1 metro, ela tinha uma pintura por todo ao redor da casa. Um relevo, né? Um relevo. E aí as janelas, pode-se ver, ela tem pesos na janela, tudo é diferenciado, né? E aí foi feito uma reforma toda interna, a parte elétrica, hidráulica, reboco, foi feito praticamente toda essa estrutura dela, né? Foi formada. E tem uma parte ali na casa que não tinha, porque ela não tinha uma estrutura de garagem e tal.
E aí foi construído mais uma parte dos fundos da casa. Né? A gente percebe até no formato que eu vim com a arquiteta, né, com a Marilu Guazelli, e ela disse que esse é um estilo, uma mistura do austríaco com o espanhol. Ela é então um estilo eclético que se utilizava no século XIX e que nós aqui no século XX, nessa época, ano mais ou menos 1944, que ela mais ou menos precisou a construção da casa, era o estilo que estava se usando e estava se espelhando na arquitetura no estilo eclético, que é uma mistura de estilos. E a gente percebe essa parte nova que o senhor falou ali, no dia que a Marilu esteve aqui analisando, a gente percebeu que era nova justamente porque até o formato dos arcos não é exatamente igual. Foi ela que fez. Então, mas dá para te ver que um é antigo e o outro é recente. E às vezes a técnica não consegue ser igual, né? Então, ela mesma percebeu, né? Que até não sabia que era ela que tinha arquitetado. Ela que fez o projeto. Então, assim, ela disse, essa parte ali é nova. E dá para te ver, né? Dá para te ver. Ela não lembrou, Sim, mas mesmo assim que qualquer outro arquiteto que vem aqui que não conheça, ele vai perceber pelo estilo que foi feito. O primeiro, porque esses arcos são estilo espanhol. Esses da área também é um estilo espanhol. E aquele outro é mais década de 70. E até inclusive a parte, essa nossa falou, na parte externa, a gente na época, eu lembro bem que a gente, como nós morávamos aqui, foi tentado com algum construtor ver se vocês conseguiam fazer os mesmos moldes que foi feito lá de fora, e o pessoal achou difícil. Não conseguiu, mudou a técnica, né? Então daí que seguiu, foi só as portas ali, né, da entrada de garagem, lateral, foram feitos os mesmos do choque, a senhora comentou que foi feito o mesmo desenho, né? Com a ferramenta em choque. E os arcos da garagem também. Os arcos, É que vai mudando, né? Vai mudando e os profissionais da área, eles também vão se reciclando, usando outros materiais, ferramentas e não conseguem, às vezes, fazer exatamente como era. A mão de obra muda, né? Exatamente. Eu acho que outra coisa legal que dá pra gente colocar, e até lembrando dos que o Mano trouxe, que fica também para um registro de quem está aí nos assistindo, provavelmente, que para levar para a sua vida, para a sua história, é por vezes isso, né? A parceria, né? De casal, a doação, a vontade de você fazer a sua caminhada de alguma forma junto. A gente teve muito isso com o pai e com a mãe. Então veja que desde o início a gente relata que esse era de fato um sonho e uma vontade dela, né? Mas a partir do momento que ele teve a oportunidade de concretizar esse sonho, claro que dentro do seu possível, em 24 horas foi feito. Então acho que hoje em dia cada vez mais a gente precisa falar disso também, né? Claro. Dessa relação e tudo mais, porque se descreve muito hoje até literatura bem expressiva do tão falado amor líquido, né? E quando a gente volta para os nossos antepassados, que é o descarte, né? Que é aquele relacionamento, né? Descartado, né? Então acho que essa casa traz pra gente isso também, de um amor sólido. Que um quer ficar com o outro, né? Quer lutar, quer seguir, né? Pegando essa provocação, acho que também é importante, em cima disso, que a Karina mencionou, esse acolhimento, que eu acho que foi o propósito maior, para todos verem que, num certo período, o pai e a mãe acolheram tio, que fez? O Roberto Martins. O irmão mais velho O dela. irmão mais velho dela. Morou aqui com eles. Então, a senhora vê que isso aí a gente... É uma lição de vida, né? Que é isso que a gente quer passar com esse canal, né? A gente quer passar as lições e registrar isso, porque a gente está perdendo isso, né? Exatamente. A gente está perdendo a humanidade, na verdade. A minha Como mãe era, desculpa interromper, a minha mãe era uma de 6 irmãos, né? Ela era a única mulher. Mais velha. Então, mais velha, então ela tinha muito isso, né? Tudo era aqui em casa, né? Reuniões, né? Tudo que era planejamento de festas, organizações, quando não tinha, ela inventava alguma missa, algum encontro, fazia lembrancinha. Então a minha mãe era uma pessoa que era muito acolhedora e gostava de organizar, gostava de cuidar dos detalhes, né? Era uma pessoa muito espiritualizada, né? Muito
ajudou muito na igreja, né? Serviu muito a igreja, sempre foi muito voluntária, ajudou muito idosos. Ela era católica? Ela era muito católica, ministra de igreja, da Legião de Maria, né? E juntava com o pai, que era uma pessoa também extremamente alegre, ele era músico, né? Tocava bandoneon. Ah, que Então legal. era um casal que se divertia muito. Ele era músico e Era ela músico. tinha uma profissão ou se A mãe dedicava à sempre família? foi dona de casa, ela queria muito ser professora, né? Que não é fácil. Não é fácil. Os 4 filhos, né? É. A minha teve 8, ela É. teve metade, mas mesmo assim, 4 filhos. Mas ela fazia muito bem, né? Ela Cuidar da fez. casa, fazer crochê, fazer tricô, costurar, aprender a costurar, né? voluntária. Escutava a novela no rádio, que eu era pequena e via que naquela legal, época, né? olha. Era no interior era assim, né? Escutava a Sim. novela no rádio, recebia, né? Chegava por os materiais de corte e costura, né? Né? No envelope, não sei como chegava lá no interior, né? De ônibus, eu acho. Então isso eu vi, né? Ela Nossa, às aprendeu. vezes levando uma torta, É. sacudindo no ônibus, né? Ela Eram fazia outros muito tempos, serviço outros voluntário tempos. também, né? Eu sou um pouco mais jovem que eles, mas aconteceu isso, de eu levar um bolo pro namorado no sítio, né? E enfrentar aquele ônibus, né? Chacoalhando, olha, não Mas é a gente fácil. leva até hoje. É, Ainda tem também. estradinha de chão. Na verdade, é que nós tivemos 2 divisores, né, na casa. Sim. Porque o período, enquanto a nossa mãe e o nosso pai eram vivos, foi uma fase. E depois que a nossa mãe faleceu, foi outra fase. Então a gente teve momentos distintos, porque com a falta dela, mudou muita coisa. E Porque muda mesmo, meu né? pai era muito assim, a mãe era o porto seguro dele. E a mãe era uma excelente anfitriã. E Muito. Acho Era o que ponto de ligação, né? Da muito, família, o né? jeito dele receber era com o seu bandoneon. Então ele recebia as pessoas com a música, com o seu bandoneon. Até eu ia trazer hoje o bandoneon e me faltou. Ah, Eu que trazer para pena, mostrar seria que, legal. né, mas eu Porque também é posso diferente, pegar né? depois e colocar. É um instrumento Então ele diferente. ensinou o meu filho a tocar. E o pai Então, e o tocava- senhor toca ou não? Não, O só filho. violão. Meu filho aprendeu com ele. O neto, então, É, aprendeu ele com deu o bandoneon em vida para eles, porque ele aprendeu. Ah, que legal. E o pai, são 3 irmãos, o tio Getúlio, o tio Berto e o meu pai. Os 3 tocavam bandoneon e todos aprenderam de vida sem nunca ter ido numa aula de música. E isso é de geração da família, sabe? Já é uma coisa que não se explica, né? Se convive. E é gratificante isso, né? Sim. Vamos, assim, citar bem o nome do casal, o nome completo, né? Jaime Ferreira Miquelin, Zuma Borges Ferreira. Isso, que às vezes a gente fala sobre as pessoas, mas não registra o nome completo, né? Como a senhora pediu ali antes para mim, e daí nesse período que, quando o pai e a mãe eram vivos, né? Aí todo, como as mães mencionaram, as famílias, né? Tanto do lado da mãe como do lado do pai, era um ponto de encontro. Isso era uma coisa que era receptiva, isso acho que um pouco do sangue de italiano, né? Que gosta de Vocês são italianos, Sim, então? sim, Vocês são sim, italianos? sim. Ah, é, Dos dois lados. Caon também. Eu acho que aquela placa que o Rafael colocou ali na frente, ela resume muito o que foi essa residência, né? No O que primeiro foi a nossa vídeo família. eu mencionei a placa. Aquela placa ela é Achei muito lindo. completa, né? É. Que fala da nossa união, da nossa conversa ao redor da mesa, né? Das receber as pessoas, né? Então, Vocês fizeram algum da nossa Natal aqui união. em família? Muito. É, muito. Porque o Natal é uma festa assim que, né, todo mundo gosta, né? Inclusive, às vezes nós quebramos, acho que uns 10 ou 12 copos. Ah, pronto. Como é que quebra? E Pode contar esse fato aí. O tio Cical que fez puxou à frente. Como tinha esse detalhe de quebrar um copo traz alegria, traz harmonia, ele jogou um copo, e aí os outros participaram dele. Eu acho que tem a tradição, tem. eu acho que tem Países que um fazem. povo, não sei se é russo ou o que faz isso, que eles quebram pratos, pratos, né? Enfim, o novo oi tá quebrando copo. A minha mãe foi a loucura, viu os copos, ele dançou até pomos depois ele disse, mas isso aqui é uma coisa que assim, E era de cristal? não sei. Já pensou, olha o prejuízo que vocês deram para a mãe de vocês, hein? Mas valeu, né? Porque foi um momento assim que eu duvido que saia da cabeça de vocês. Então, que também vale registrar que ela também não viveu tanto nessa casa, mas foi muito intenso o que foi vivido aqui, né? Que foi adquirido no Letra em Nova, como foi falado anteriormente,
E ela faleceu em 2005, né? Então não chegaram, né? 6 anos, né? Mais 6 anos intensos. Isso mesmo. Mas ela terminou a vida aqui, né? A gente cuidou muito, ela ficou doente, teve câncer, a gente cuidou muito. E ela, quando só vinha do hospital sempre, né? Ela ficava muito feliz aqui. Então ela retornava para casa, ela vivia, né? Tinha mais alegria ainda. E o pai também terminou a vida aqui, né? Então faz 4 anos que ele faleceu. Que idade ela faleceu? 60 anos. 60 Ela anos. fez 60 e faleceu em seguida. Ela Né? fez uma semana aniversário, fez uma missa aqui na garagem, fez uma missa, recebeu seus convidados foi um dia de semana, e uma semana depois ela faleceu. Na verdade, ela estava hospitalizada. E aí já tinham acertado essa missa. Aí eu consegui pegar a alta dela, para nós conseguir fazer a missa aqui na garagem. Após a missa, aí foi uma coisa assim que eu acho que até é bom relatar, para ver a pessoa que tem claro. a religiosidade. Porque é a humanidade que a gente quer passar, as ciências humanas, né? Então, como ela comentou, a nossa mãe era muito católica. Eu até hoje eu rezo o terço toda noite, porque isso eu aprendi com a nossa avó. E a mãe foi cursilista, eu também sou cursilista. As famílias brasileiras são muito católicas, né? João de Maria e tal. E aí foi acertada essa missa. E aí teve um momento assim muito mágico, vou dizer assim. E o padre chegou e pediu para ela: Zuma, você está pronta? Sim, padre, eu me sinto pronta, estou amando de Deus. Então você vê que é uma coisa difícil. E após a missa, o pessoal, concluímos a missa ali, muito linda, por sinal, o pessoal vieram ali, foi uma coisa assim, um momento mágico e muito marcante. E após a missa, o pessoal foi todo embora, eu retornei com ela para o hospital. De lá, depois ela veio alta. Mas eu acho que vale a gente falar da vida, e perguntando da profissão, do trabalho. Eu falo que se fosse em tempos atuais, eu acho que a mãe seria tranquilamente uma assistente social. Tranquilamente ela seria colocada dessa forma, porque o que ela fazia pelo próximo, o que ela tinha de sensibilidade, de enxergar o que o outro precisava, e ao mesmo tempo ela tinha uma fortaleza muito grande, né? Então ela era uma mulher muito determinada, tanto que ela era aí o porto seguro do nosso pai, que tinha um coração gigante, mas era um músico, né? Era o boêmio. Mas eu acho que isso é um traço marcante na mulher gaúcha, né? É, muito forte, né? De serem assim guerreiras, né? E ao mesmo tempo essa religiosidade forte, não interessa a religião, porque hoje tem várias, né? Mas elas se apegam muito com a religiosidade, né? E com isso ela trazia muitas pessoas para dentro de casa. Até hoje a gente vê o Rafael falando que às vezes passa uma conhecida, olha, que saudade quando a Zuma fazia. Então ela trazia os encontros também aqui para dentro dessa casa. Eu ia perguntar da Santa, vocês lembram que ele estava colocando algumas coisas sobre a Santa? A Santinha. Vocês sabem que Santa é? Descobriram? Tá um mistério essa Santinha aqui. Eu vi que não é a Santa Terezinha e não é a Nossa Senhora da Oliveira. Não é. Tem uma prima da mãe que eu acho que sabe no dia da missa que o Rafael fez, ela falou, mas a gente não conseguiu entrar em contato com ela, estava fazendo. O senhor quer contar o fato de como foi colocada essa santa, né? Que tem uma santa na entrada da casa, na área, né, na lateral, né? Na reforma da casa, naquela época, ali era o ponto do contador, né, da energia. E aí com a reforma que foi feita, foi colocado um poste na entrada dos padrões da RGE. E daí ficou aquele vazio ali na lateral, e ela chegou e pediu para mim: Geraldo, e agora o que vamos fazer aqui? Daí eu disse: mas a senhora pensou bem, eu acho que eu sei o que a senhora vai fazer. Daí ela parou, pensou um pouco, disse: mas será? Eu disse: sim. Então eu vou fazer. Daí eu disse: mas o que? Colocar uma imagem de um santo ali que vai ser o protetor desse lado. Da casa, E né? aí ela colocou como está ali. Foi ela que fez todo aquele trabalho, está na Santa até hoje, intacto, parece que foi feito ontem, né? Uma coisa Tá bem dura para as pessoas valorizarem, né? Então aquela imagem está ali por iniciativa dela, a gente conversou, eu acho que essa ideia é muito boa. Vai ficar uma coisa assim para sempre, aqui um poço de luz, vamos dizer assim, uma energia positiva, uma coisa boa. E como a Karine mencionou, esse trabalho que ela fazia,
o pai acompanhava muito a mãe também, porque o pai também foi cursivista. Então eles faziam no final de ano, Natal, eles tinham uma turma deles ali, os cursivistas, que eles iam nos lugares, nas casas, visitavam as casas, levavam as pessoas mais necessitadas, Os faziam asilos, né, integração, mano? asilo, Ele faziam tocava no baile, asilo, né? Ele vai fazer bailinho no asilo, a mãe tocava fazia o pra café e ele tocava pra fazer o baile. E eu ia dançar. No asilo, isso. É. Legal, no Santa Isabel. Isso. Ah, Eles eu faziam- gosto muito ali. Eles faziam O os pai colhia um encontros. feijão lá no Quando a sítio. gente pode fazer alguma É. coisa, eu acho. Ele colhia um feijão no sítio, ele trazia um Pra saco fazer pro a- asilo. Ele Ah, carneava, que bom. ele trazia um pedaço de carne. Ele sempre ajudava muito, né? Como a senhora falou, pergunta ali, e após esse período com a falta da mãe, o pai se sentiu muito só. Né? A senhora vê uma casa desse tamanho, se sentir sozinho, daí ele dizia, eu tô que nem eu usava. É uma casa linda, né? É. Mas aí ele ficava vagando, né? Eu tô me triste, sentindo né? jogado aqui sozinho. E aí ele foi lá, falou uma vez pra mim, ele falou a segunda vez, eu tô sozinho, rapaz. Ele usava um termo bem simples, assim, do jeito dele. Sim, claro. Eu tô me sentindo que nem um cachorro jogado. Eu disse, não, mas não é por aí. Você não tá sozinho. Como as minhas irmãs moravam em cima, e eu morava aqui ao lado, já tinha retornado de lá, já tinha vindo embora, né? Aí ele começou daquele jeito e eu comecei a ficar preocupado. 6 meses ele ficou sozinho. Porque teve uma situação que eu acho que as minhas irmãs não sabem, talvez eu vou contar hoje. E a minha esposa ficou sabendo depois de muito tempo. Aqui nesse lugar que nós estamos sentados aqui, que era o quarto deles. Que era o closet e era Ali era a cama deles. E já no estágio mais terminal da mãe e da doença dela, ela me fez um pedido. Que era para mim cuidar do pai. Era para deixar ele sozinho. E daí eu disse, não, mãe, a senhora pode ficar tranquila, eu vou cuidar do pai. A senhora pode estudar o meu filho. Senão eu não vou descansado. Elas não, acho que não sabem, acho que eu nunca falei isso para elas. E ela me fez eu prometer, sentado no pé da cama, só nós dois, que eu ia cuidar do pai. Eu disse, mas eu não preciso não, meu filho. Eu só vou ir sossegado, só vou ir tranquila com o meu canto, que Deus está me esperando. Se você prometer para a mãe que você vai fazer isso. Porque você tem teu jeito, você tem paciência, você sabe entender teu pai, o jeito dele, né? É uma pessoa boa, mas todo mundo tem seu jeito. E aí eu disse, não, então, a senhora pode ficar tranquila. Aí eu prometi para ele. E depois de 8 meses que a mãe tinha falecido, aconteceu. Aí ele me pediu pela terceira vez. Eu E tive aí, esse só pedido pra- também. Aí eu disse, ó pai, eu cheguei, eu vou conversar, porque não sou eu sozinho. Eu até comentei, né, depende das gurias, eu tô aqui, alguém, né, quer vir delas lá, daí, por circunstâncias que a vida, né, mostra, os destinos, as coisas que só por Deus, né, eu conversei com a Márcia, e foi uma situação bem interessante, porque o Lucas tinha 9 anos e a Eduarda tinha 5. E eu coloquei os dois, um do meu lado e outro do outro, na outra casa que eu morava ali. E naquele período, nós já tínhamos perdido o meu sogro, a sogra e a mãe. Só tinha o vô, né? E aí, por uma situação assim que eu nunca esperava, do Lucas e da Eduarda, eu comentei com eles, o vô está sozinho no hospital, a coisa que eu vou querer nós vamos morar com eles, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Desculpa. E aí eles disseram assim, pai, eles me olharam os dois assim, né? Nós não temos mais o nono, nós não temos mais a nona, nós perdemos a avó, nós temos só o vô. E o vô precisa de nós temos que cuidar do vô. Então, quando eles me disseram aquilo ali, a minha decisão estava tomada. Porque eu tive o apoio da minha esposa e eu tive uma consciência de 2 crianças, sabia que o vô precisava de suporte. Claro. E daí eu comuniquei ele, chamei ele, comuniquei ele, depois nós conversamos com ele, sentamos ali, alinhavamos tudo, conversamos uma conversa assim, bem bacana, bem tranquila, e ele ficou muito elas também, né, dessa situação. E aí a gente morou aqui por 12 anos com o pai. Então acho que esse período
ele teve uma longevidade maior. Tu viu que ele foi realizar o sonho dela, né? E no fim, ele beneficiando ela, quem se beneficiou mais foi ele, né? Tanto que Porque ele não queria sair ele daqui, ficou né? com um espaço que pôde vir uma outra família morar com ele. Exatamente. E às vezes mesmo sozinho ele quis sempre continuar aqui, né? Nunca Ele quis sair ficou daqui. assim num lugar bom, né? Sempre, ele nunca quis sair daqui, né? Inclusive na fase mais final, né, da vida dele, ele ficava muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. Ele gostava. Ele gostava muito daqui, até Ficar na lareira até pra fazenda, pro sítio, ele já ia menos, ele gostava de ficar aqui. Ele ia pra Criciúma com a gente no inverno. E eu acho que ele sentia a presença dela, Dela, né? Porque ela deixou provavelmente É. arrumado, como ela gostava. É muito forte a presença dela, é muito É. forte. Na data da partida dela, eu tive a oportunidade, daí fica aberto, né, para quem quer crer ou não nas emoções e nas conexões, né? Mas na partida da mãe, como era muito presente para ela, e essa conexão nossa sempre foi muito grande também, eu tive, né, uma despedida dela aqui, exatamente aqui, onde era o closet, porque aqui tinha uma cadeira de balanço, um tapete, a cama, e eu estava sentada aqui no chão, no tapete, aqui tinha E ela já tinha falecido. já tinha falecido. Eu sou espírita. Eu acredito. E eu estava sentada no chão aqui, com os rosários dela na mão, sozinha, o pessoal estava todo mundo lá na sala, e eu estava aqui, e assim eu levantei, né, o olho, quando eu levantei o olho, eu vi ela com a roupa do meu baile de debutante, vestido claro, que ela tem bordado, enfim. E aí, enfim, eu sabia que ela tinha vindo se despedir, aí eu lembro que eu caí pra trás, comecei a chorar muito, né, eu tinha 25 anos. E nisso veio uma tia nossa que estava indo no banheiro e viu, né, que é a Ivanete. E ela, o que foi? Eu comecei a chorar, eu falei, a mãe foi embora. E aí deu um tempinho, tocou o telefone e veio a notícia do hospital. Então essa casa tem muita história, e é muita história de conexão, né? De família, de memórias, de coisas que a gente gostaria que quem estivesse assistindo pudesse refletir, né? Porque por vezes a gente não consegue fazer isso acontecer, por vezes a gente bloqueia algumas coisas, por vezes tem ciclos a vida, né? Mas que a gente possa ter. Hoje a gente tem alegria de poder ter nessas memórias um esteio para que a gente possa seguir. Sim. Até porque, Karina, a mãe passou Eu por quero 23... escutar um pouquinho a Gisele, Eles não deixam eu falar, né? Porque ela está muito séria, É só para completar o que Não, mas ela falou. pode. Ela passou por 23 cirurgias. E A ela gente tem que sempre... falar da casa, né? Só um pouquinho, mas é a vida dela também, né, Gisele? E isso quer dizer o que Não, você mas está pode, comentando porque o humano, a né? respeito da casa, que as pessoas iam visitar ela aqui e saíram daqui fortalecidas. Então a autoestima dela sempre para cima, mesmo com a adversidade da doença. Então isso é um complemento. Teve coragem, né, de enfrentar uma doença. Muito, né? Gisele, fala. Vamos dar a palavra agora para a Gisele, né, Gisele? Tu havia questionado pra gente alguns momentos importantes, Sim, né, que nós isso. passamos aqui nessa casa. Foram inúmeros, né? Daria pra gente fazer muitos vídeos, contar muitas histórias. E como a gente já falou, essa parte eles agregavam muito, né? Muitas famílias gostavam de vir aqui visitar e final de baile, muitas vezes nós vínhamos, acabava o baile e já vinha né? tudo pra cá e a mãe deixava uma mesa posta. A mãe deixava uma mesa posta. Ela já deixava. A mãe já fazia o after lá naquela época, né? A gente foi aprender o que era after. Nossa, a gente fazia em casa. E daí, aqui sempre foi um ponto de encontro. Mas um dos momentos que me marcou bastante, com certeza, foi o dia que eu casei, né? A gente se arrumando aqui, todo mundo junto, aquela expectativa do casamento, né? Casou na catedral? Na catedral, né? A Noeli veio aqui Tu bater tem as que assistir o fotos. vídeo, a Catedral de Pedra Moura, são 4 vídeos. Sim, eu contei escutei falando. Vamos Da assistir. catedral. Então a gente bateu várias fotos aqui dentro, né, da família, nós temos vários momentos registrados, então foi um momento assim muito bonito da nossa vida, né? E um momento difícil foi o dia que a gente teve que, assim como foi comprada de um dia para o outro, assim que o pai faleceu, a gente teve uma semana, a gente decidiu alugar para o Rafael, né? E que hoje se tornou a Casa Blanca.
E, então, de uma semana nós viemos aqui e tivemos que tirar tudo que tinha aqui dentro para ele poder instalar um restaurante. E não é fácil fazer isso, né? Não é Porque fácil. é muita lembrança, é muita emoção, né? Porque quando a mãe faleceu, É a gente muito tirou difícil. os itens pessoais dela, né? Claro. Nós tiramos as roupas, os sapatos, né? A Mas decoração as demais foi coisas necessário ficaram tirar, tudo, né? né? Documentos, registros, né, da mãe, cartas que a gente mandava para ela, É daí, muito complicado isso. Então, foi um momento bem Acha os difícil. bilhetinhos, cartinhas, cartãozinho, né? E tirar, né, Detalhe, os móveis do lugar. Desmontar né? cada ambiente que a gente tinha. Todo ambiente aqui a gente tem uma história, tu fecha o olho, vem uma lembrança, até do banheiro, né? Muitas vezes a gente ligava, o pai estava no Claro. banheiro. Né? Guarda, Então, assim, guarda lembrança. é coisas que vão ficar para sempre, né? Sim. Então foi um momento quando a gente Foi parou. impactante, então, para vocês desmontar tudo isso. Foi muito. Porque o restaurante é outro espaço. Só que a né? gente está Muitos muito caminhões contente, foram né? levados. Só que hoje a gente está bem contente claro que a gente queria que continuasse o pai e a mãe aqui, nossa família, meus filhos, os filhos, meus sobrinhos, mas a vida tem que A seguir, vida né? segue, né? E a gente está bem contente com o Rafael cuidando da casa, recebendo pessoas, que foi uma coisa que a gente sempre O aprendeu a estilo fazer que ele com o montou pai, aqui ficou muito né? bom, né? Maravilhoso. Sim, muito bom. Então É, a gente está maravilhoso. contente da casa se manter limpa, organizada. Tem vida, né? E tem Tem vida. vida. É uma Tem casa que vida, tem cheia de vida. vida. Muito alegre, né? E aí eu acho que fica outra missão, né? Outro lembrete, outro relato, que é a força do tempo, né? Porque o tempo ele vai acalmando as dores, ele vai aquietando, né, a angústia. Então essa dor que a gente teve de desmontar tudo, né? Seguir, É renascer, realocar, né? É renascer, né? ver É tipo a nascer, fênix, né? ver nascer Renasce uma- das cinzas, né? Uma coisa assim. ver nascer um bistrô e a gente conseguir entrar aqui hoje e ser feliz aqui de novo, porque é isso que a Gisele está falando. O meu primeiro aniversário, depois da ausência do pai, a gente fez aqui também. Então foi um momento que reunimos a família toda também, estava quase toda a família, né? Quase um ano depois. Quase um né? ano depois. Então foi um primeiro momento também que a gente encontrou tios, primos, e aqui dentro de outra estrutura. Então foi bastante difícil entrar pela primeira vez e não ver a casa, a poltrona dele do lado da lareira e ver sim algumas mesas dispostas, não ver a cama dele aqui, ver outras mesas. Mas ao longo desses anos, hoje a gente é muito feliz em ver a casa sendo frequentada, sendo bem cuidada, jardinagem, paisagismo. As flores É lindo o as jardim, flores, né? Sempre foi lindo. Então quando a a gente- vida continua, E na quando verdade, a gente chega né? aqui, o Rafael diz o que pra gente? Sintam-se em casa. Essa é a frase que ele sempre fala pra gente. Sempre que vem de Criciúma, a gente vem aqui, geralmente faz lanche ou almoça, né? Então é um bom. lugar que a gente se sente bem. A né? gente tem Sempre vontade se- de vir, né? De voltar, né? Vocês têm um porto seguro, digamos assim, para voltar. E esse né? feedback dele é importante pra gente, porque É. ele fala, as pessoas chegam aqui, as pessoas falam que tem uma energia muito, Muito boa. boa, muito boa. Então acho que isso é fruto dessa história, É. não só da casa, paredes, arquitetura, formatos, arcos, que é muito belo, né? Mas eu acho que do que foi vivido aqui dentro. As pessoas É, que a ideia era essa, assim, vocês estão colaborando. É. Se vocês não aceitassem esse desafio, perderia o sentido. Pô, por que eu vou contar a história de uma casa? Não, mas se a família aceitar, aí sim eles vão trazer a memória da casa. Porque ainda ontem eu estava assistindo um vídeo sobre o Tesla, não sei se já ouviu falar, que era um cientista, e que ele acreditava que não havia morte, a morte era uma passagem. Para a nossa forma muda, mas a gente não morre. Muda, nós somos energia, a alma é energia. Lá em cima tem o museu dele lá. Que legal. E eu gosto muito assim, de assistir os vídeos sobre ele, porque é justamente naquilo que eu acredito e que o Espiritismo acredita, né? Que existe o outro lado da vida, né? Que ela continua. E provavelmente hoje aqui, os pais de vocês estão aqui. com Não certeza, tenho dúvida. Provavelmente eles estão aqui, eles estão sentindo essa energia.
Porque o Tesla, ele fala que é tudo energia. Então, assim, existe, como é que eu vou te dizer, no Espiritismo a gente diz uma egrégora, né? É uma energia que está aqui hoje, né? Então, esse meu trabalho eu levo, assim, até como, tipo, uma missão, assim, né? De resgatar memórias, de mostrar para as pessoas o lado humano, né? E acho que a gente tem, inclusive, que te parabenizar, Isabel, porque a gente sabe E também agradecer, que, né? mas principalmente porque a gente também sabe que as universidades está cada vez mais escasso, né? Os cursos de história, cada vez é mais difícil, parece que se ter formação desses profissionais e que buscam galgar a história de uma cidade, de um estado, de um país. Então, a gente precisa realmente, sim, contribuir, agradecer, claro, pela oportunidade de deixar a nossa história registrada, mas também te parabenizar, né, por seguir aí buscando esses caminhos para deixar registros. Muito porque obrigada. lá na Eu estava frente, comentando com a senhora É. que a minha história é um pouco essa aí, né? Que eu sou uma profissional de história e estou vendo a minha profissão morrer. Exato. Né? Então é muito triste, estou vendo os cursos fecharem Isso. em universidades renomadas para essas universidades se transformarem em mera formação de mão de obra para o mercado, que era tudo o que a gente não queria, né? A gente sabe o trabalho que dá, né, Isabel, de fazer pesquisa, né, encontro de pessoas, entrevistas, documentar, né, fazer os vídeos, editar, a gente sabe, né, que é um trabalho árduo, né? Nossa, então, é um trabalho árduo. As Ah, pessoas perguntam, mas quem é que te ajuda? Não, tudo eu faço. Eu edito vídeo, eu faço tudo. Mas eu me aposentei e fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar trabalhando com história, porque eu amo história. Que legal. E mundo precisa, eu né? espero que eles vejam assim a história de vocês. É tão linda, assim, mostra que como os pais de vocês assim souberam educar vocês. Todos chegaram aqui bem comunicativos, né? Eu fiz um bate-papo com o seu José, nossa, maravilhoso, né? E depois elas chegaram aqui todas muito comunicativas. E assim eu fiquei impressionada, né? Eu digo, meu Deus, quem é que criou essa gente? Né? Desenvoltos, assim, falando e tudo, a mãe né? sempre dizia, vocês vão estudar e vão para o mundo, né? A gente seguiu esse conselho, graças a Deus, né? E também queria te agradecer e dizer que o legado que fica, né? A gente tem muita gratidão às famílias que a gente teve. Tanto a família materna como a família paterna, né, da mãe e do pai. A gente tem um grupo de primos do Ferreira, grupo de primos dos Martins, a gente vive junto, né? Hoje a gente tem um aniversário, uma filha, uma prima de 15 anos, então tem um motivo para a gente comemorar a vida, né, e agradecer a Deus por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente teve, como eles falaram, perder pai e mãe é difícil, perder os avós é difícil, mas a gente tem que ser exemplo para os outros também, né? A gente tem filhos, tem sobrinhos, tem as pessoas também que se espelham na gente, né? A gente sempre diz, a gente tem coragem, a gente tem esperança, né? Porque o mundo tem que ser melhor e essa casa, como já foi falado aqui, né? A casa, o lugar, só a parede, como tu bem disse, né? Não é casa, é uma casa, mas um lar ele é construído com amor, com carinho, com fraternidade, com perdão, né? Com união, com oração. E essa casa foi muito isso e agora a Casa Blanca também, né? Ela continua, como a gente falou, com vida e com as pessoas vindo aqui, sendo felizes. Alguns vêm para conhecer a casa, outros vêm para a delícia da comida que ele faz, o acolhimento, né? O atendimento também é ótimo. Mas é maneiro tudo é um como ele conjunto de decorou, coisas, vocês né? perceberam Sim, como ele Cada decorou. cantinho é Aquela muito adega que ele fez lá embaixo no porão é maravilhosa, né? Foi uma excelente ideia, né? Então, assim, tudo para conservar a casa, não perdeu todo o estilo, né? Conservou o estilo. Eu acho muito, muito legal isso, né? Vocês fizeram uma baita parceria. Foi muito bom. Com o Rafael, a gente tem que agradecer, né? Foi Pela oportunidade de contar essa história. Não, a gente agradece muito e Eu acho que isso que a E senhora ele comentou também, ali, né? isso que a senhora comentou, principalmente o pai falava muito a questão de humildade. Então, ele só nunca esqueça a sua identidade. Claro, Das isso aí. origens, da família, dos valores, né, do caráter, da conduta. E isso resume-se, eu acho que uma coisa que a humildade é o último degrau da sabedoria. E a gente, mantendo essa linha de conduta, de pensamento, e principalmente saber que o maior patrimônio que a gente tem são as pessoas,
Acho que a gente vai estar sempre num caminho trilhado pelo sucesso e pelo melhor e pelo bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, Com certeza. a gente, da minha parte, também agradecer muito pela oportunidade, por reviver esses momentos, contar um pouco da história da casa, porque a gente teria muitas coisas para ser relatadas. Muitas coisas. Com Mas certeza. acho que um Aí pouco que fica falou, muito longo, é uma coisa que fica muito longo, né? Cada um que Mas fala, com a gente vai certeza, passando um filme, né? Passa um filme na cabeça. é muito... Eu aqui, as semanas conversando, e eu estava viajando um tempo. Comparado que é sozinho que vai viajar o tempo. Eu acho que esse meu trabalho aqui é tipo assim uma Catarse. é tipo assim uma psicanálise, né? Eu teve alguns entrevistados dizendo, mas tu parece uma psicanalista? Não sou, não tenho a pretensão, mas é que a gente vai cavando e vai levando as pessoas, né? Para elas trazerem isso, essa memória do que é ser humano, né? Sim. Do que é ser humano, porque o principal é isso, não é o material. Outra coisa que eu pensei, vocês herdaram isso aqui, é uma bela casa e um bom terreno. Vocês poderiam mandar destruir tudo isso aqui e fazer um prédio, por exemplo, né? Adquirir, quem sabe, algum outro imóvel, aquela casa do lado que também é memória de vocês, né? Que o pai de vocês adquiriu nos anos 70, e poderiam voltar antigamente, que era quase uma chácara isso aqui, né? E fazer um prédio. Mas não, vocês preferiram alugar para um restaurante que ia manter a memória, ia preservar a memória, né? Não ia derrubar nada, nenhuma parede, ia conservar. Acho que para a gente finalizar, então, se quem está nos assistindo, né, chegou até aqui, acompanhou toda essa história e um pouquinho de cada um de nós, do nosso sentimento, da nossa vivência, da história dos nossos pais, eu acho que se você chegou até aqui, né, nos acompanhando, acho que a mensagem é também não deixe de sonhar os seus sonhos, né, não deixe de acreditar que pode ser possível. E que uma casa ela se torna um lar quando ela tem de fato pessoas que vivem histórias dentro dela, né? Muito bem. Obrigada. O que tu quer dizer para finalizar? Só te agradecer também, né? Agradecer ao Rafa por continuar fazendo dessa casa um lugar muito agradável de se viver, né? De se frequentar, e dizer que a gente tem muito amor, né? Pela casa, pelo lar e por tudo que a gente viveu aqui dentro. A gente tem muita recordação e só gratidão. Muita gratidão por tudo que a gente, pela família que tivemos, que temos ainda, né? Que a gente continua tentando fazer o legado do pai e da mãe, de viver bem, de se completar, né? Então, Eles só continuaram agradecer. unidos, né? Continuaram Obrigado, pai e mãe. Valeu. Então, Obrigada, essa Gabriela. maravilhosa história aqui, nós vamos finalizar então esse episódio, né? E finalizar então essa parte que é o Casablanca, né? Que é um episódio da websérie Casas, Sítios e Fazendas nos Campos de Cima da Serra, do regional para o universal. Canal YouTube HL História Legal. Bibliografia Cultural Grupo História da Arte do Impressionismo às Últimas Tendências, HDA sim, DVD. Cultural Grupo História da Arte, capítulo 11, Meyer Maria Aparecida Cardoso, Desenvolvimento Econômico no Município, em Raízes de Vacaria 1, página 110, Porto Alegre Este, 1996. Oliveira, José Fernandes, Rainha do Planalto, São Miguel, Caxias do Sul, 1959, página 168. Entrevistados: Ferreira José Heraldo Borges, Ferreira Robinalva, Nunes Gisele Borges Ferreira, Karina Borges. Websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas, os Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal.
Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram historialegal2022. HL História Legal. Do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. PDF R$ 25, físico R$ 50. Mas haverá liquidação de estoque em 8 de novembro, às 19h30, no Café com Letras, né? Onde liquidaremos o estoque dos livros O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e O Milagre Brasileiro, 1964 ao 1997. Lembrando que esse livro é o resultado da dissertação de mestrado em História Política e Econômica, né? Então, nós estamos liquidando esse livro, ele tem uma tiragem de 300 livros, foram vendidos boa parte desse estoque de 300 livros, e quando a gente encerrar essa liquidação, não haverão mais livros físicos do frigorífico vacariense. Então, ele passará a ser um patrimônio histórico de quem adquiriu e passará a ser uma relíquia de quem adquiriu, porque serão somente 300 livros no Brasil. E foi esse livro que originou a saga do frigorífico vacariense, websérie que iniciou o nosso canal. Então, né, quem quiser adquirir essa relíquia será muito bem recebido no Café com Letras, às 19h30 do dia 8 de novembro de 2024. Está aí. Websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas, os Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil.